Graça e paz, amados, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais uma vez nós estamos compartilhando a palavra de Deus. Hoje a mensagem: fé, batismo e Jesus. O texto encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículo de 5 a 7, 11 a 15. E a palavra diz assim: Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Queridos, a palavra de Deus tem uma beleza estrutural, porque ela se encaixa, ela não se contradiz. Tem uma beleza emocional, porque ela nos acalma. E tem uma beleza espiritual, porque nos dá uma gloriosa esperança. Ela é coerente, orientadora e transformadora. A palavra de Deus fala do pecado, do perdão e da salvação. E eu fico pensando, queridos, o que sentem no seu interior pessoas que usam essa palavra da verdade para mentir. Eu fico pensando qual a sensação das pessoas que direcionam propositalmente outras pessoas ao erro. Nós somos enganados pelo mundo e seus propósitos. Isso Deus sabe. Deus só não aceita ou não espera que nós sejamos os enganadores. A palavra de Deus diz que há um só Senhor, verdade, Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, Paulo fala assim: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A todos os santos, Jesus se tornou Senhor deles e nosso. Nós poderíamos repetir centenas de textos onde Paulo, Tiago, Pedro, João, qualquer outro apóstolo, onde todos falam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não é necessário, porque todos sabem, ou deveriam saber, porque está na Bíblia. Como Jesus se tornou o nosso Senhor? Gálatas 1, 3, 5. Graças a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos libertar desse mundo perverso. Segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos e séculos. Amém. Mais uma vez, o texto diz: Nosso Senhor. Nenhuma outra pessoa é indicada na Bíblia de ter morrido por nós para nos salvar.
Em nenhum outro sangue há perdão pelos nossos pecados. Nenhum outro nome. Em nenhum outro nome nós seremos ressuscitados. Deus enviou unicamente Ele para ser o nosso Redentor, o nosso Libertador, para ser o nosso Senhor. E Deus é quem quer assim, porque é assim que determina a Bíblia. Como diz o texto, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. E o texto continuando diz: há uma só fé. Fé nas Escrituras Sagradas que dizem que Jesus é o nosso Senhor. Em 2 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa última frase é esclarecedora. Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Fé nas Escrituras que testemunham de Cristo. As sagradas letras nos tornam sábios e aprendemos que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Continuando, um só batismo. O batismo é uma ordenança do Senhor. O batismo representou em Cristo o início do seu ministério. O batismo do cristão simboliza a morte do pecador para o mundo e a sua ressurreição em Cristo. Queridos, a partir desse momento do batismo, o fiel estará unido a Cristo na sua morte, na sua ressurreição e na sua glorificação. O homem velho não mais existe, pois agora um cristão libertado do mal e membro efetivo da igreja. Pela aceitação do batismo, torna-se, segundo a palavra, filho de Deus, regenerado pelo Espírito Santo. É como Jesus, falando com Nicodemos em João 3,3, disse assim: digo-lhe a verdade, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O batismo é um novo nascimento. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Queridos, tratar essa condição excepcional de que Jesus fala como uma coisa comercial é um ultraje. Tratarmos a ordenança do Senhor, que nos condiciona a sermos considerados filhos de Deus, como uma coisa numerária, vulgar e sem critérios corretos e santos, é um insulto à palavra de Deus. É enganar o homem usando a capa da Bíblia Sagrada. O batismo não é um simples ato de molhar-se ou dizer algumas palavras da Bíblia. Eu lembro que, quando eu fui batizado, aconteceu um fato estranho e absurdo comigo. Foi em 1970, faz muito tempo. Eu tinha 10 anos de idade. A minha família e o meu padrinho me levaram para batizar na igreja. Como o padrinho é responsável pela despesa do batizado, o meu padrinho foi até a secretaria para pagar o meu batismo. A dificuldade é que ele estava com uma nota ou algumas notas de grande valor e a secretária não tinha troco. Então ele ficou de voltar no dia seguinte para pagar o batismo, mas ele não voltou. Não sei qual o motivo, viagem, compromisso, esquecimento. Então ficou anotado na secretaria, ao lado do meu nome, em lápis, a observação: não pagou. Eu não tinha conhecimento disso e nem meus pais sabiam desse detalhe. Para todos os efeitos, nós saímos da igreja e fomos para casa porque eu estava batizado.
16 anos depois, já com a idade de 26 anos, eu estava noivo e fui marcar na mesma igreja a data do meu casamento. Então, queridos, o líder espiritual me comunicou que eu não poderia me casar porque eu não era batizado. Eu falei que era. Ele disse que não era. Eu falei que era. Ele disse que não era. E nesse era não era, passamos alguns momentos nesse clima. E eu aflito. Eu já estava casado no civil há mais de um mês, só faltava agora casar na igreja. Já havia comprado móveis, acertado com o pai da noiva, a festa já estava marcada, e o servo de Deus dizendo que eu não podia me casar porque eu não era batizado. Todas as mulheres sonham em casar-se na igreja, e a minha noiva, esposa já no civil, me perguntava o que iríamos fazer. Quando tudo parecia caminhar para uma situação de desespero, o homem santo sabia de uma solução maravilhosa. Eu pagaria R$ 16, na época o valor do batizado, e a secretária apagaria a observação não pagou e eu estaria batizado. Pagaria também o casamento e tudo estaria solucionado. E assim aconteceu. A minha fé, a morte da minha velha vida para uma nova vida em Cristo me custou R$ 16. O arrependimento dos meus atos, o verdadeiro encontro com Jesus, uma vida nova, como diz a palavra, me custou R$ 16. Com o passar dos anos, eu acredito, e com a inflação, deve custar um pouco mais caro hoje. Veja só, queridos, o que a gente passa e se propõe quando não se conhece a palavra de Deus. Eu não conhecia a palavra de Deus e fui submetido a esse teste, a esse terror psicológico. Se esse homem de Deus não se importava em usar esse procedimento sobre o batismo para receber R$ 16, eu, do mundo, sem conhecimento, também não ia me importar. Cristo, mesmo sendo filho de Deus, só foi batizado aos 30 anos de idade. Por quê? Porque ele ia assumir um ministério. Porque ele iria tomar decisões sobre si mesmo e sobre a vida de outras pessoas, sobre a vida do mundo. Sabe, queridos, para a maioria das pessoas, a adolescência vai até os 18 anos. Mas para os médicos, antes dos 24 anos, o cérebro não está formado o suficiente para que a pessoa saiba avaliar as situações de maneira clara. Então, como adultos, muitas vezes nós somos enganados, imagine como crianças. Porque não conhecendo a palavra de Deus, seremos levados a crer que a palavra é aquilo que o homem está informando. O que é que tem no versículo 14 do nosso texto inicial? Efésios 4:14. Porque não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Agindo daquela maneira, o homem de Deus transformou a palavra pregada naquela igreja em vento de doutrina e me induziu ao erro. Queridos, qual é a época que nós absorvemos tudo, o que presta e principalmente o que não presta? Quando nós somos crianças. Muitas vezes até repetimos coisas sem saber o que significa. Nós somos crianças. Quando nós não conhecemos as Escrituras, somos enganados como crianças. O apóstolo Paulo não estava falando com crianças, mas com pessoas que se conformam em serem crianças na palavra de Deus. Em Hebreus 5, 11 e 14, o autor mostra que os cristãos hebreus
não haviam progredido na palavra. Explicando nos versículos anteriores como Cristo havia se aperfeiçoado e se tornado o autor da nossa salvação, ele diz assim: quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelos exercícios constantes, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Homens sem conhecimento e sem experiência no ensino da justiça são considerados crianças. Muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porque não crescemos na graça e no conhecimento de Cristo. Realmente, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas nós não devemos ser batizados como crianças, pelas dificuldades já conhecidas nos estágios da vida para total compreensão. Se adultos não conhecem, por que crianças iriam conhecer e decidir por coisas profundas e espirituais? Como crianças, não temos ideia o que significa ser servo de alguém. Não temos ideia o que é nascer de novo. Não temos ideia sobre ressurreição e o reino de Deus, não na sua devida proporção. Em fevereiro de 2003, eu tive uma experiência com Cristo. Em maio de 2004, eu fui batizado pelo poder do Espírito Santo, aceitando dessa vez, verdadeiramente, sabendo o que estava fazendo, Jesus como meu Senhor e Salvador, e agradecendo a Deus pelo sacrifício do seu Filho na cruz por mim. Pela nossa salvação, queridos, foi pago um alto preço, preço que nenhum dinheiro do mundo seria capaz de pagar. O sofrimento e morte de Jesus na cruz. E isso somente terá sentido se nós entregarmos também a Ele a nossa vida, o nosso coração. A fé é a força, a certeza de que nós precisamos para acreditar em Deus. O batismo é a aceitação consciente da sua doutrina, dos seus ensinamentos, pelos efeitos santificadores em nossa vida. Aprendendo e vivendo essa doutrina, deixando de ser criança, deixamos de ser enganados, pois estamos seguindo e obedecendo a um único e verdadeiro Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho único do nosso único Deus. Que Deus nos abençoe. Amém?